Olá, espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu quero trazer um pouco desse conceito de escada de valor que não funciona especificamente para infoproduto, mas eu vou falar aqui, vou focar muito mais em infoproduto e como funciona o processo de comunicação dentro de uma empresa, dentro de um negócio, para que você consiga fazer com que essa escada de produtos de valor ela funcione. Primeiro, a gente tem que entender como funciona esse gráfico, né? Que é a relação de preço versus valor. As pessoas às vezes confundem, né, um valor monetário com um valor transformacional, mas eu coloquei aqui de uma forma mais em relação à imagem, né, uma forma mais visual, essas referências aqui de dinheiro, que é o preço, e valor sendo o cérebro. Quando a gente pensa numa escada, a gente pensa automaticamente numa esteira, ou deveria pensar numa esteira, porque uma esteira de produtos é um local onde você tem uma variedade de entregas a serem feitas para as pessoas que possuem uma necessidade que você atende. Vamos supor que foi o caso que eu já trabalhei, com um engenheiro. Um engenheiro para... Eu esqueci o nome específico da engenharia que era voltada para necessidades especiais. Então são as pessoas que são os engenheiros que estão voltados ali, ver, por exemplo, o degrau da calçada, a rampa da calçada, o tamanho dos banheiros. Então uma pessoa que, por exemplo, trabalha com isso, ela pode ter diversos tipos de produto. Esses produtos, quando eles são vendidos de uma forma mais barata ou até mesmo gratuita, eles podem ser considerados iscas. E aí essas iscas, elas funcionam normalmente para que você consiga fazer com que o seu futuro cliente ou o seu cliente nível 1 resolva uma dor de uma forma mais simples, mais rápida, que você consiga ter aquela metanoia, aquela primeira transformação com ele. Isso aqui, normalmente, é nessa primeira escada, onde você, primeiro, já entrega um valor real, um valor bacana para ele, e o preço disso, ele é relativo àquilo que está sendo entregue. E se a gente for parar para pensar em relação aos degraus, a gente pode chegar até aqui no high ticket, onde você tem um preço, um custo de investimento muito maior, mas, por outro lado, a gente tem um valor transformacional, uma entrega, um conteúdo muito, muito, muito rico, se comparado com aquele seu primeiro produtinho ali, que às vezes, muitas vezes, é entregue de forma gratuita. Se você, aliás, não assistiu ainda o meu vídeo que fala só sobre o Lead Magnet, que tem como objetivo essa estratégia de aumentar cada vez mais a sua base através de estratégia de criação de iscas, eu vou deixar o card aqui no vídeo para você poder assistir. Mas uma vez que a gente entende isso, a gente também entende a importância de se fazer uma comunicação para que você não simplesmente deixe um lead, uma pessoa parada aqui nesse degrau, e sim consiga evoluir, consiga avançar para os próximos degraus. Um parênteses muito importante, quando a gente pensa em degraus, a gente pode pensar automaticamente em upsell? Até pode, mas a gente também pode entender ou levar a entender que existem pessoas que às vezes elas não estão preparadas ou elas já têm um nível de consciência, já estão mais preparadas, não para entrar aqui nessa parte de isca, num produtinho mais barato, mas são pessoas que já estão mais preparadas para entrar antes do high ticket, um pouco aqui, que são produtos que já têm uma entrega maior, porém o valor, o preço dele também é um pouco maior. Então, eu vou falar de uma forma superficial, mas óbvio que isso vai ser relativo a cada negócio, a cada nicho. Vamos supor que aqui seriam produtos que estariam entre o valor de 0 a 197, não coloquei o R, mas só para ficar mais simples. Aqui seriam produtos que estão entre a 997. Certo? Aqui a gente tem produtos que estão a 97 a 5997. E aqui a gente tem os nossos high tickets. Aqui pode ser até menos, tá? E aí eu vou colocar maior que... Ok? Só pra gente ter uma base, tá? Não tô dizendo que isso aqui tá escrito na pedra. Mas o conceito que foi criado pelo Russell aqui é que é muito mais fácil você fazer com que a pessoa evolua o nível de consciência dela e vá também progredindo o valor investido do que você simplesmente chegar numa avenida, chegar numa Praça da Sé, chegar num mercadão municipal e sair gritando para quem quer comprar a sua mentoria, quem quer comprar o seu produto mais caro. Uma vez que você não tem confiança, uma vez que você não tem conexão com essa pessoa ainda, uma vez que você ainda não gerou valor ou transformação, fica muito mais difícil você fazer essa venda aqui, concorda? Então, nesse caso, entendendo isso, a gente também entende que, uma vez que essa aqui é a porta de entrada, a gente precisa criar estratégias para
fazer a criação dessas oportunidades. Porque lembrando, essa é uma das, deixa eu ver aqui, tá aqui ó, o melhor jeito de você crescer o seu negócio é gastar tempo focando em novas maneiras de construção de lista. Se você construir uma... Isso aqui é até uma parte do livro do Russell, que é o Dot-com Secrets, mas ele fala sobre a importância de você focar na criação de listas. E, obviamente, ele traz uma outra frase que é muito interessante, que eu vou trazendo em outras referências, mas se você gosta dos seus clientes, se você não gosta dos seus clientes, é culpa sua e não deles. Você atrai seus clientes baseado no conteúdo e nas ofertas que você coloca no mercado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em isca, em abre carteira, nesses primeiros produtinhos que a gente pode oferecer para as pessoas, a gente precisa encaixar ele muito bem com a trajetória dele até chegar no nosso produto que seja mais caro. E lembrando, né, uma base que não está em crescimento, uma base que não está com constância em relação a leads entrando, ela naturalmente está morrendo. Morrendo por quê? A gente tem um tempo de vida útil para um lead ficar na sua base. Às vezes pode ser de 1 mês, às vezes pode ser de 6 meses, 1 ano ou até alguns anos. Porém, é natural que nem todo lead engaje eternamente. E por isso que a gente precisa estar constantemente colocando novas pessoas na nossa base. As pessoas pensam, as pessoas se movimentam, as pessoas têm novos problemas e a gente também precisa aproveitar essas oportunidades para constantemente estar crescendo a nossa base com pessoas que possivelmente a gente pode ajudar. Mas beleza, o que isso tudo aqui tem a ver com e-mail marketing e como funciona a comunicação em relação a isso? Quando, focando até mais aqui na parte da isca e de abre carteira, a gente tem algumas coisas importantes, né? Principalmente entender que quando uma pessoa ela entra na sua base de e-mails, quando uma pessoa ela se inscreve em algum material seu, a gente está no melhor momento, na melhor oportunidade, não só para fazer uma venda, mas também para poder criar conexão com esse ser humano. Isso porque ela vai querer abrir o e-mail, ela vai querer ver os seus primeiros conteúdos, ela vai querer entender como funciona a sua comunicação, às vezes de forma mais consciente, outras vezes de forma inconsciente, e toda comunicação que chega até ela, principalmente a comunicação de e-mail, é muito importante nessa avaliação que ela vai fazer de forma inconsciente. Então, quando a gente pega e fala sobre ter uma boa sequência de boas-vindas, uma boa sequência de entrega de material, uma boa sequência para as pessoas que acabam de se inscrever na sua base aqui, é justamente para a gente poder ter isso aqui, essa conexão, essa geração de valor. E óbvio, por que não? Por que não colocar aqui a sua primeira oferta? Ou as suas ofertas principais para que você já consiga ajudar ela de uma forma intencional. Então, desse processo, a gente também vai ter aqui algumas possibilidades, uma vez que a gente coloca essa pessoa numa isca, num produto, numa isca de abre carteira, a gente também consegue levar essa pessoa para novos níveis, né? Elevar o nível de consciência dela para um outro produto e depois elevar o nível de consciência dela para outro produto e assim vai, até que a gente consiga mostrar para ela tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode ajudar. Isso aqui, em alguns casos, ou muitas vezes, pode levar um pouco mais de tempo, pode levar um pouco menos de tempo, é relativo a cada negócio, é relativo a cada produto e a cada entrega, mas é importante que você entenda qual é o número X para que você consiga elevar uma pessoa para um próximo nível. A gente tem alguns projetos aqui dentro da agência, que é muito curioso, onde a gente vê que para a pessoa, por exemplo, comprar o seu primeiro produto, para a pessoa comprar, o seu primeiro produto de 997, ela precisa se cadastrar pelo menos em 2 lançamentos. Entendendo isso, a gente também tem um lifetime para poder manter essa pessoa na base. Uma vez que ela participa de 3 lançamentos, de 4 lançamentos, e essa pessoa não engaja, eu posso abrir o espaço dela na minha lista de e-mails para que novas pessoas entrem. E aí sim eu não vou ficar pagando toda hora por esse mesmo lead. Se futuramente ela quiser participar novamente do lançamento, algo nesse sentido, show de bola, estamos contigo, mas é importante que a gente consiga fazer esse cálculo de qual é o tempo médio. Eu já trouxe uma pesquisa e que eu vou gravar ela num próximo vídeo, que é a importância de você ter a estratégia 7-11-4, se eu não me engano é isso, 7-11-4, que são 7 horas de conteúdo assistido da pessoa contigo, 11 pontos de contato em 4 canais diferentes. Quando a gente consegue fazer essa conexão, essa união de comunicação para ajudar a ganhar confiança, a cercar a pessoa, aí a gente ganha, a gente consegue de uma certa forma e até de uma forma mais fácil levar essa pessoa para um novo degrau da nossa escada de valor, ok? Mas vamos falar um pouco do papel do e-mail nesse processo de vendas, e que na minha visão são 3
os principais papéis dele. A primeira é aumentar a frequência da aparição, uma vez que você acaba de ter o e-mail dessa pessoa na sua base e, com certeza, você tem um canal onde você pode chegar quando você quiser. Óbvio que o e-mail, claro que o e-mail também ele te dá a possibilidade de fazer um remarketing através de rede social, ele te dá a possibilidade de fazer outras comunicações, mas um principal, né? Você está ali pagando pela sua base de e-mails, você está pagando para armazenar essa pessoa na sua base de e-mails, seja ActiveCampaign, HubSpot, GetResponse ou qualquer plataforma que seja que você está usando. E simplesmente por pagar aquele valor você pode aparecer quantas vezes você quiser. E de uma forma muito intencional, o que é mais interessante. Então você consegue aumentar a frequência de aparição, garantindo que essa pessoa viu, porque aqui dentro a gente tem métricas muito mais reais, consistentes, que a gente consegue trabalhar de uma forma palpável. Então eu consigo saber se uma pessoa abriu ou não o e-mail, consigo saber se uma pessoa clicou ou não no link do e-mail, consigo saber se a pessoa respondeu ou não o e-mail, e com base nesses dados a gente consegue tomar melhores decisões ou saber quem são as pessoas mais aquecidas, mais quentes da nossa plataforma. Eu chamo de remarketing gratuito, óbvio que tem plataformas aqui que você paga também por disparo, mas uma vez que a gente consegue ter todo esse controle, é um remarketing que pode se tornar assim gratuito. A gente consegue elevar o nível de consciência, lembrando de uma forma intencional, fazendo com que a pessoa receba uma sequência de X e-mails falando de um assunto mais básico, depois uma sequência de 20 e-mails falando de um assunto mais complexo, depois mais 10 falando sobre oferta, e garantir que essa pessoa abriu o e-mail, né? E aí, conforme a gente vai pegando os dados de ela abriu o e-mail, ela não abriu o e-mail, eu consigo ir qualificando melhor ela e quem sabe mandar mais para o time de vendas também. E por consequência, o nosso ponto 3, que é fazer mais vendas. No fundo, é o que faz a gente evoluir em relação às novas estratégias, é o que faz a gente pensar em como pode melhorar também as nossas comunicações, é o que paga os boletos do seu negócio, do seu CPF, do seu CNPJ. Então, quando a gente consegue ter essa inteligência centralizada e usar ela de uma forma intencional para vender, o nosso ROI também, que é o retorno sobre o investimento, ele aumenta. Por consequência, né? Porque entendendo toda a ciência por trás desses dados que estão sendo gerados através do e-mail marketing, você consegue limpar as pessoas que têm menos oportunidade de compra e intensificar a comunicação com as pessoas que têm mais probabilidade de compra. Seja pelo lead scoring, seja pelo engajamento, seja pela quantidade de aberturas, ou o que for. Conforme você vai entendendo o comportamento da sua base, você também vai aumentando as suas vendas e não necessariamente pagando mais para ter essas vendas. Mas, na minha visão, um dos papéis mais importantes do fluxo de e-mail é esse aqui, criar conexão. E a pergunta que eu coloquei aqui é: o que acontece quando alguém te convida para ir na casa? Normalmente, a pessoa ela te recebe muito bem, as coisas estão organizadas, ela às vezes te recebe com uma comida, te dá alguma coisa. Essa pessoa, ela de uma certa forma, ela tá animada por estar ali contigo, não vou generalizar, mas é claro que uma pessoa que acaba de entrar na sua casa, você vai receber essa pessoa muito bem, certo? E é justamente isso que a gente precisa fazer logo quando a gente também recebe alguém na nossa casa de e-mails. A gente precisa receber essa pessoa muito bem, criar uma boa conexão, fazer um bom onboarding, que na minha visão, a estratégia de onboarding é uma das principais estratégias para a gente conseguir manter um lead aquecido e ir aquecendo ele ao longo do tempo. Lembrando, algumas pessoas chamam a estratégia de onboarding de Double Opt-me-in. Porém, o Double Opt-me-in, que é isso aqui, ó, Double Opt-me-in. Isso aqui é uma estratégia que você faz com que a pessoa, assim que se inscreve na sua lista, abra o e-mail e confirme que aquele e-mail realmente existe através do apertar um botão dentro do e-mail que seja. Porém, a estratégia de onboarding ela é um pouco diferente. Ela pode conter a estratégia de Double Opt-me-in, mas não necessariamente ela é uma estratégia que precisa ter o Double. É legal porque é importante que você confirme que essa pessoa tem um e-mail existente, que ela engaja ali, que o e-mail dela é verdadeiro, já aumentar até a nossa entregabilidade e excluir as pessoas que não fizeram Double Opt-me-in ou algo nesse sentido. Porém, a estratégia de onboard seria um fluxo de e-mails de boas-vindas fazendo uma boa recepção para essa pessoa na sua casa. Então ali uma sequência de 5 e-mails, às vezes de 10 e-mails, fazendo, como por exemplo, tem uma estratégia chamada Soap Opera, que é a estratégia ali de 5 e-mails para você contar um pouco da sua história, criar conexão e já fazer a primeira venda. Ou fazer ali uma boa sequência de contando a sua história, falando como a empresa surgiu, falando quais são os principais desafios que a gente resolve, falando um pouco do possível momento dessa pessoa
e, claro, depois fazer uma venda, porque é disso que vivemos, não é mesmo? Mas o que a gente costuma ver também muito, de uma forma frequente, quando eu entro em alguns negócios para poder ajudar, para poder fazer as consultorias, é justamente esse onboarding até estar sendo feito, mas sendo feito com um e-mail, no máximo 2 e-mails, e não está sendo feito uma estratégia boa e robusta para que a gente consiga aproveitar o máximo desse lead. Porque lembrando, né, a gente paga por esse lead, a gente pega e investe por esse lead. E normalmente investe através de tráfego pago, né? Não está escrito na pedra, mas você até pode fazer algumas ações orgânicas bem interessantes. Mas orgânico pelo orgânico ali não é tão sustentável, uma hora você não vai ter o controle tão grande disso, e com tráfego pago você consegue ter um pouco mais de controle. Então, para isso, você tem que fazer um investimento aqui, e depois desse investimento, caso você não tenha uma boa estratégia de comunicação com essas pessoas, naturalmente, esse lead, essa pessoa, esse ser humano, ele vai perdendo o interesse em você. Tá? E uma coisa importante, né? É justamente sobre a fluidez em que essa comunicação, essa transformação que a pessoa deva ter dentro do seu projeto, dentro dos seus produtos, fluida e não um negócio empurrado. Mais uma vez, tem pessoas aqui que já estão preparadas para entrar aqui no seu high ticket. Tem pessoas aqui que já querem comprar um produto que seja mais caro. Mas quando a gente pensa num funil, quando a gente pensa também no mar de pessoas que a gente pode atingir, a gente também está falando de um público muito nichado, um público muito pequeno. Enquanto as pessoas que estão preparadas para comprar esse produto mais high ticket estão aqui, e normalmente é uma ou outra, a gente tem aqui centenas e milhares de pessoas que a gente vai conseguir fazer essas vendas. Tá até meio aglomerado aqui. Mas ó, a gente tem uma porrada de gente para poder fazer essas vendas, e que aqui tá a nossa escala, em saber como a gente pode converter as pessoas frias. Não é um assunto recente, não é um assunto novo, mas sempre há essa discussão de como a gente pode fazer com que pessoas menos preparadas, pessoas mais frias, pessoas inconscientes, consigam elevar a consciência, consigam ganhar confiança, ganhar conexão com o expert para poder fazer mais vendas. Então, você pode focar aqui? Até pode, mas uma hora isso aqui vai acabar. Uma hora isso aqui vai acabar porque vai virar seu cliente, já encheu o saco, compra do concorrente, e aí você naturalmente vai ter que trabalhar com esse público mais frio. Então, a importância disso, você não ficar empurrando high ticket, mas sim ser uma venda mais fluida, depois de uma geração de valor, de conexão e tudo mais. E ainda é um processo constante de confiança. E aí eu coloquei só alguns pontos aqui, por que o e-mail ele é tão importante. Primeiro, controle de métricas e comportamento, para a gente poder saber medir, saber quais são as pessoas que fazem determinadas ações. Possibilidade de automação, uma vez que a gente sabe também quem é a pessoa que tomou determinada ação, como clicar num botão, a gente consegue colocar essa pessoa em certos fluxos específicos, seja de venda, seja de acompanhamento, seja de engajamento. O custo-benefício, você não precisa ficar pagando e comprando esse lead a todo momento, e você pode trabalhar com ele de uma forma muito mais ampla, conectada e a muito mais longo prazo. Concorrência e atenção. Hoje a gente tem pouquíssimas pessoas, pelo menos no mercado brasileiro aqui, que fazem e-mail marketing de uma forma bonita, de uma forma redondinha. Então é natural que, se você fizer, também você vai estar na frente de grande parte das pessoas que estão concorrendo contigo, dos seus concorrentes. E o nível de conteúdo, né? Quando eu falo nível de conteúdo, é porque o nível para consumir um e-mail é diferente de um nível para consumir um Reels. Então, uma vez que uma pessoa lê o seu e-mail, uma vez que a pessoa tira um tempo, senta aqui na cadeira e gasta tempo ali fazendo a leitura, é diferente de uma pessoa que está ali consumindo algum Reels, algum vídeo curtinho, um TikTok, que seja. Ela está passando tempo e com uma leitura, que é um negócio mais difícil de ser consumido do que um vídeo que também é feito de uma forma mais passiva. Hoje, de todas essas possibilidades, o que eu acredito mais que possa funcionar dentro da sua estrutura, dentro das suas possibilidades de estratégia, é você criar uma estratégia de nutrição muito boa com essa base. Quando eu falo estratégia de nutrição, é para que você consiga manter essas pessoas, a partir do momento que elas entrem, engajadas, nutridas, e ir aquecendo aos poucos para que elas possam comprar. E uma das principais estratégias que você pode utilizar, além da Seinfeld, é a estratégia de newsletter, que é a criação de uma comunicação específica, que tem um nome específico, um dia específico, para poder conversar com essa base. Além disso, tem uma outra estratégia, que é a Seinfeld, que é essa estratégia que eu falei no vídeo que eu vou deixar no card aqui no final, para que você consiga
entender e implementar. Bem mais simples do que a newsletter, mas com certeza já fica muito mais fácil de você implementar. Eu faria as duas, mas se você estiver começando, aplica essa Seinfeld que eu tô deixando o card aqui no final do vídeo. Não esquece de deixar o like, te vejo no próximo